O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, a leitura do Evangelho de hoje começa dizendo assim: Jesus estava perto de Jerusalém. Então nós fizemos essa caminhada da Galileia, nós já fomos até lá em Jerusalém, mas provavelmente Jesus está bem aqui nessas mediações. Nós estamos agora na cidade de Jericó, que é aqui na Judéia, que é aqui nessa parte
aonde tem o deserto da Judéia. E está dizendo que Jesus estava se aproximando de Jerusalém. Ele estava subindo para Jerusalém. Não sei se vocês perceberam hoje, quando nós viemos lá de Belém, passando por Jerusalém, nós descemos até chegar cá no lugar aonde tem o lago, né? O lago não, o Rio Jordão, aonde hoje vocês fizeram a renovação do batismo. Então, provavelmente Jesus estava nessa mediação aqui, indo para Jerusalém. E aí uma pessoa pergunta, voltando para compreender, na liturgia da missa, durante essa semana, nós estamos naquilo que se diz que é a última semana de Jesus. Ele vem da Galiléia, resolvido para ir para Belém, ou para Jerusalém, sabendo que está chegando a hora dele morrer. Então, quando fala, está se aproximando de Jerusalém, significa, ele está indo agora para morrer por nós. Então, nesta subida, vem essa pergunta. Perguntaram para ele se o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus começa a contar uma parábola. Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então seus empregados, deu moedas, 100 moedas de prata para cada um e disse: procurai negociar até que ele volte. Olha bem, quando Jesus, ele termina o seu tempo aqui na terra, ele nasce, ele dá a vida, ele ressuscita, ele volta para a casa do Pai, dizendo que ele vai voltar. Primeira vinda, nasceu em Belém. Segunda vinda, ele vai para a casa do Pai e ele vai retornar para buscar aqueles que são fiéis. Aí vai separar as ovelhas de um lado, os cabritos de outro, as ovelhas do lado direito, os cabritos do lado esquerdo, e aí vai haver a separação. Aqueles que foram fiéis irá com ele, os que não ficaram vai passar pelo processo de condenação. Então ele conta toda essa parábola e ele diz assim: enquanto ele não volta, ele dá 100 moedas para cada um. Isso aqui significa o que? Olha, ele diz assim, olha, antes de eu voltar, negocie. Essa negociação que Jesus está falando é o seguinte: neste tempo, enquanto ele não volta, negociem a salvação de vocês, lutem pela santidade. Porque às vezes a gente quer pegar essa passagem aqui e às vezes a gente quer utilizá-la com questões, né? Que Deus me deu o dom, eu tenho que triplicar meus dons, eu tenho que fazer muita coisa e não sei o que, o pessoal fica ali falando, né? Essa negociação, como eu acabei de dizer, é com a nossa santidade. Nós precisamos crescer na nossa vida santa, na nossa santidade, antes que ele venha. Então, eu não estava falando lá da questão das virtudes. Quando nós somos batizados, nós recebemos as virtudes teologais, e depois nós somos agraciados com as outras virtudes. As virtudes, elas vão nos ajudar nesse caminho de santidade. Então, quanto mais eu triplicar, multiplicar, ou seja, quanto mais eu crescer na minha vida santa, melhor para mim. Quanto mais eu diminuir pecado na minha vida, vai ser melhor para mim quando o Senhor voltar. E aqui ele ainda diz assim:
esse aqui que não multiplicou, né? Ele disse assim: você sabia que era para fazer isso, você não quis. Então tem pessoas na igreja que elas sabem de tudo isso, mas tá ali na dela. Você sabe quais são aqueles chamados mornos? Que ele vai vomitar? Que não se esforça. Ah, eu vou na missa, tá bom, se der eu vou, se não der eu não vou. É a esposa, né? Tem esposas por aí, né? Agora são as esposas mesmo, que ficam lutando para ver se o marido muda de vida. E tem uns que não querem mudar. Aí elas ficam carregando um jugo nas costas, porque elas acham que elas são as salvadoras da pátria. Que elas têm que lutar, porque se você tem que ir, o cara não quer, o que você pode fazer? Vai ser triste não querer ir. Como tem uns que dizem bem assim: minha mulher está rezando por mim. Ela já foi rezar, tá bom. Diz para ela, manda ela se alimentar por você, manda ela dormir por você. Ninguém vai carregar ninguém nas costas, não. Numa casa que tem dois, dois vão com ele e dois vão ficar, foi isso que ele falou. Aí fica aquele negócio forçado, né? Aí parece que o outro está querendo fazer algo de ruim, né? Aí fica de bico grande, não sei o quê. Vai com esse bico grande pro inferno, então, um dia. Não quer mudar, não muda. A conversão, ela acontece com a abertura de coração que a pessoa tem. Não é forçado. Você vê que aqui é o que ele está dizendo aqui. Aí o pessoal começou a dizer assim, né? Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Nós não queremos ele. Ou seja, eu quero levar a minha vida do jeito que eu quero. Esse negócio de ficar Jesus dizendo que eu devo fazer, que eu não devo fazer, eu não quero, tá bom? Tá vendo? Não quer? Só que ele foi. Uns lutaram, e quando ele voltou, ele se alegrou. Santa Teresinha, você lutou. Santo Antônio, você lutou. Vem pro reino. E o outro lá ficou acomodado. Olha a dureza. Aí pega o cara. Tá bom. Você não quis. Não. Você sabia quem eu era, né? Você sabia que eu sou justo, que eu sou bom, sou misericordioso. Você não sabia? Sim. Então por que você não lutou? Então tá bom. Tira tudo dele e dá para quem lutou. Tira, dá para quem lutou. E aqueles que não quiseram, disse assim: nós não queremos que tu reines no nosso meio. Aí ele disse assim: olha, depois disse ao que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esse inimigo aí, não tem os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, aqueles que vivem aí falando um monte de coisa, perseguindo a igreja e falando um monte de coisa? Tá bom. Eles não queriam que eu reinasse, não é? Sobre ele, trazei-os aqui, matai-o na minha frente. Isso é uma coisa que hoje o pessoal não consegue entender, porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Como é que Deus vai condenar alguém ao inferno, no caso? Ele está dizendo aqui,
matai na minha frente. Isso aqui é condenação. Ele não quis que seja condenado aqui na minha frente. Parece até maldade, né? Um Deus cruel. Não, não é um Deus cruel, é um Deus justo. Ele não quis. Não quis mudar de vida. Não quis se confessar. Não levou a sério a vida dele. Não negociou a salvação. Nós estamos neste mundo de passagem, como eu falava para vocês de manhã. A nossa vida é como na paróquia. A paróquia é um lugar de passagem para a eternidade. Porque a nossa pátria não é aqui. Mas a pessoa não quer. O que é que eu posso fazer se a pessoa não quer? Vai amarrar? Ninguém segue a Deus de bico grande. Lá no céu não tem ninguém de bico grande, não. Todo mundo é tudo feliz. Não quis. É duro, é? Aí depois tem gente que diz assim, não, seu Padre Zé Augusto é muito duro. Não, duro é Jesus Cristo. Eu só estou falando o que Jesus Cristo falou. Ninguém tem coragem de dizer que Jesus é duro. Quando você vê aquelas pessoas dizendo assim, olha, você é um preconceituoso. Sabe o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, deixe eu viver nesta minha vida que eu estou. Então, você quer viver nessa vida que você quer? Então, fique. Aí vamos ver se Jesus vem ou não. Não vai mudar nada. Esse mundo do jeito que está, os homens numa revolta contra Deus, estão tudo revoltados, estão dizendo e fazendo isso e fazendo aquilo, estão querendo ser deuses, estão manipulando, fazendo um monte de coisa. Não vai mudar o que Deus já estabeleceu. Não muda. Não matarás. Não vai mudar. É não matar. Não pode matar criança na barriga da mãe, no ventre da mãe, e não pode matar fora. Não vai mudar. Aí fico nesse negócio, tá bom. Aí vai caminhando. E Deus vai dando chance, dia após dia, dia após dia. Você vê os nossos governantes aí, tudo se achando, a gente vê até a prepotência deles, né? É como hoje a gente ouve falar, é só numa canetada eu já resolvo tudo, é só canetada para aqui, canetada para lá, os caras estão se achando. Um dia os olhos vão se fechar. E vão se deparar com o Deus que eles não acreditam que exista, porque eles se consideram deuses. E aí eles vão se deparar, aí lá vai ter outra canetada, agora é a verdadeira. E sabe o que é que vai dizer? Não te conheço, afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Ou vocês pensam que essas pessoas que fazem maldade, elas não vão responder diante de Deus? Qualquer tipo de maldade feita, se não houver arrependimento, irá responder diante de Deus. Mas Deus não existe. Então tá bom. Fecha teus olhos. Só por causa de uma pandemia, já ficou tudo com medo? Uma pandemiazinha, de nada essa pandemia, né? Não chegue perto de mim, colocando máscara, e negócio de vacina para lá e negócio para cá. Cadê os deuses? Cadê os poderosos? Na hora dali.
Cadê? As maldades, tanta maldade. Vai responder diante de Deus pela maldade. Cada um que fez sua maldade. As grandes e as pequenas. Se o padre José Augusto, que está vos falando aqui agora, praticar maldade, muitas maldades, e era para ele negociar a santidade, era para ele ser bom, era de perdão, era para fazer isso, era reconciliação, aí não quis, quando fechar os olhos, vai ser partido na frente de Deus, como ele está falando aqui, uma linguagem mais humana, para nós entendermos o que é uma condenação. Vocês entenderam? Nós estamos num tempo de negociação da nossa salvação. Negociem a sua salvação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês que vieram aqui, estão nessa caminhada, a quem muito deu, muito será cobrado. A quem muito deu, muito será cobrado. O Jefferson aí que já viu, quantas vezes aqui, Jefferson? 34. Eu queria que você dissesse assim, que você nunca tinha vindo. A quem muito deu, muito será cobrado. Então, o Jefferson tem que ser muito mais santo, ele tem que ser um bom esposo, ele tem que ser um bom pai, ele tem que caprichar, porque quem muito deu, muito será cobrado. O Evangelho de hoje está dizendo aqui isso aqui também. Aí volta para casa, tudo do mesmo jeito, bicudo, massacrando um, massacrando. Eu vi lá umas coisas, e vai nesta vidinha. Não peça a Deus agora, Senhor, me convence, Senhor, mude. Senhor, eu não quero ser mais assim. Me ajuda, negocia. Isso é negociar. Vou me confessar, me perdão, eu não sei. Vai negociando sua salvação. Não se empodera. Nós estamos agora na moda do empoderamento, né? As empoderadas, os empoderados. Aí só vê gente tudo assim, tudo questiona, não é bem assim, e não sei o que, é dar um poder. Aí vou dar um exemplo bem assim, né? Não tem os garis? Quem é que quer ser gari aqui? Ninguém. Gari é quem trabalha na rua, varrendo, pegando as coisas. Esse é o gari. Aí tem o grupo dos garis, né? Aí, para que a coisa fique bem organizada, pede-se para um ficar à frente e ser responsável dos garis. Aí o cara, quando recebe o poder, aí ele se empodera. Um gari. Aí começa a massacrar o outro, pisar nos outros e falar e não sei o que, e vai. A quem muito deu, muito será tirado. Ou será dado. Vai tirar mesmo. A quem muito deu e não mudou de vida. Aí, padres empoderados, esposos empoderados, esposas empoderadas, povo empoderado. Vai vendo. Vocês sabem por que é que o galo canta todos os dias? Vocês sabem? Ele diz, aí está dizendo aqui, quem manda nesse terreiro aqui sou eu, hein? Diz que é assim. Está falando para os outros de lá, né? Porque essas galinhas aqui são tudo minhas, viu? Não chega perto, não. O empoderado.
um dia vai fechar os olhos e vai prestar contas a Deus. Negociem a salvação de vocês e eu também. Vamos negociar a nossa salvação enquanto é tempo. Porque ele vai voltar. Mas também, se ele não voltar, ele vai te chamar. E quando ele te chamar, você vai estar onde? Empoderado ali, ó. Aí, pum, cai no chão. Ah, meu bem, aí faz aquele monte de coisa. Aí chama lá o SUS, sabe lá quem. Quando chega lá, já foi. Foi como? Empoderado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.